Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos falar um pouco sobre a criação de narrativas. Vocês estão lembrados da última atividade que eu passei? Era para que cada um de vocês construísse um personagem. Primeiramente, pensando nas características físicas, nas características psicológicas, nas habilidades desse personagem, pensando no personagem. Agora nós iremos criar uma história, uma narrativa para este personagem. Mas para isto precisamos pensar primeiramente que qualquer texto, um autor, ele não chega de primeira e sai escrevendo o seu texto. Tá, existem autores que fazem isso, mas são raríssimos. Então, vamos para o passo a passo. A primeira coisa é planejar o seu texto. Vamos pensar nos elementos da narrativa e nas partes da narrativa. E vamos planejar cada um desses componentes, pensando nos elementos da narrativa, no pente. Então, nós temos os personagens, você já criou o personagem principal da história. Porque o personagem que você criou, lembrem, ele precisa ser dessa história o personagem principal, o protagonista ou o antagonista, o herói, a mocinha, ou talvez o vilão. O vilão também é um personagem principal. O antagonista também é um personagem principal. Mas o protagonista ele ainda tem mais destaque, ok? Então você precisa pensar nos personagens. Quais serão os personagens secundários? Se haverá diálogo entre eles? Como você irá representar esse diálogo entre eles? O segundo elemento da narrativa, do pente, é o enredo. Você precisa organizar o seu enredo. Mas sobre isso falaremos daqui a pouquinho. Além do personagem e do enredo, nós temos o narrador. Na última narrativa que vocês fizeram, baseada naquela tela da Rua Noturna, se lembram? Eu pedi que fosse um narrador personagem, ou seja, um narrador que participa da história. Neste momento, eu quero que vocês utilizem, então, o outro tipo de narrador que nós estudamos. Será um narrador observador. Então, o seu personagem criado na última aula será o protagonista e o narrador utilizado será um observador. Esses são dois elementos obrigatórios para a criação do texto de hoje. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. O tempo e o espaço é onde e quando a história vai se passar. Vai ser um tempo e um espaço definido? Ou vai ser um tempo e um espaço definido? Era uma vez, qualquer dia, há muito tempo atrás. Você precisa, então, escolher os termos e as expressões mais indicadas para cada estilo. Se você quer indeterminar, você não vai dizer exatamente quando e onde se passou. Mas se você quer determinar, você vai dizer o ano, a cidade, ou o estado, o município, ou ser cada vez mais específico. Isso vai da sua criatividade. Não existe uma forma certa e uma forma errada. Nós temos contos de Era uma Vez e nós temos histórias, romances, novelas que precisam a data. Mas e o enredo, que eu não falei? Bom, deixei o enredo para o final dessa explicação dos elementos para que nós possamos entender que o enredo é a sucessão de acontecimentos da sua narrativa. O que vem primeiro, o que vem depois, e assim sucessivamente. Se eu fosse pegar uma história e numerar os acontecimentos de 1 a 10, ali eu estaria fazendo o resumo do enredo da história. E no planejamento, é isso que você precisa fazer. Você precisa pensar, pelo menos resumidamente, em frases que indiquem os acontecimentos do seu enredo. O que vai acontecer primeiro? E depois? Antes de pensar em introdução, desenvolvimento e conclusão, pense na sua história. Escreve ela rapidamente. E depois você reescreve, colocando cada coisa em seu lugar. Cada elemento, escolhendo a frase, aumentando a descrição, dando mais detalhes. E aí você vai
construindo e reconstruindo a sua narrativa. O processo de escrita não é um processo que se faz de uma hora para outra. Até nós pegarmos o ritmo da construção de um texto de uma vez só, nós precisamos passar por essas etapas. Então, elabore um pequeno resumo do seu enredo. Agora, vamos pensar nas partes da narrativa que estão dentro do enredo, certo? A narrativa é dividida minimamente em 3 partes. Nós já falamos a respeito disso. E se nós pensarmos que cada parte precisa ter em torno de 5 a 7 linhas, nós já estaremos fazendo aí um texto entre 15 e 20 linhas. Então, não pense na quantidade de linhas. Comece a estruturar o seu texto pelas partes. Primeira parte do seu texto é a introdução. Na introdução é que você apresenta o contexto, o espaço, ou seja, o lugar, o tempo em que aquela história será desenrolada, os personagens principais, o que eles estavam fazendo, onde eles estavam naquele determinado momento, porque a história começa com eles. Primeiro você faz uma ambientação para o seu leitor não ficar perdido. A introdução é uma base. E quem são os seus personagens principais? Você pode dar uma pequena descrição a respeito deles ou pode apresentar somente o protagonista e depois, no desenrolar da história, apresentar os outros personagens. Isso fica a cargo do seu planejamento. O desenvolvimento do texto é a segunda parte do texto. Após a introdução, vem o desenvolvimento. E o que cabe no desenvolvimento? É onde os acontecimentos são demonstrados de forma explícita, são apresentados de forma explícita. Então, é no desenvolvimento que começam a acontecer as ações da sua história. O que acontece primeiro, com quem aquela personagem que apareceu na introdução encontrou, e depois disso vai se desenrolando. Uma coisa muito importante que você precisa já no planejamento definir é: haverá conflito para a sua história? Ou não? Se você fez um personagem heróico, ele precisa salvar alguém. Ele precisa demonstrar essa característica dele. Então, haverá um conflito. E como esse conflito será solucionado? Isso tudo aparece ali no desenvolvimento. A solução do conflito aparece bem no finalzinho do desenvolvimento, mais especificamente perto do clímax. Então, dentro do desenvolvimento, nós temos a apresentação dos acontecimentos, o conflito, o desenrolar do conflito e temos o clímax. O clímax é o ponto de maior tensão do seu texto. É o ponto que você vai construindo para que o leitor fique na expectativa e quando chega naquele ponto, ele está com total expectativa para saber o que vai acontecer naquela cena. Você precisa pensar na sua narrativa como cenas, é uma montagem de cenas, é uma sucessão de cenas. E aí, quando está no clímax, que é o ponto mais alto, logo depois vem o fechamento da história, que é a conclusão, é o final, é o desfecho. Portanto, a última parte do seu texto. A conclusão vai apresentar o desfecho da narrativa, o final. O que aconteceu com aqueles personagens depois de passarem pelo conflito? Qual a mensagem que o seu texto quer passar? Ele quer passar algum ensinamento de forma explícita ou implícita? Ou não? Ele é somente para entretenimento? Isso você também vai trazer do seu planejamento para a sua conclusão. Então, precisamos primeiramente planejar o texto, pensar nos elementos do texto, personagens, enredo, narrador, tempo, espaço, e depois nas partes do enredo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Planejando isso, será muito mais simples escrever a versão final do seu texto. Para resumirmos essa videoaula, a atividade de hoje é planejar e escrever a primeira versão do seu texto narrativo. Então, você vai pensar em hipóteses e vai escrever já a introdução, o desenvolvimento e a conclusão desse texto narrativo feito, pensado no personagem que você já criou. Então, o personagem precisa estar nessa narrativa e precisa ser o protagonista dela. O narrador precisa ser observador e os elementos precisam estar cada um no seu devido lugar. Depois disso, você vai me mandar uma foto para o e-mail que está aparecendo aí no vídeo ou
pela agenda digital. Eu irei avaliar e nós iremos comentar no Meet a respeito de cada texto. Eu gostaria de ressaltar que, se você não me enviar o texto e também não apresentar no Meet, não há como nós mensurarmos se a sua escrita está melhorando, se você está evoluindo. Eu preciso que vocês pensem que as aulas de redação são para a vida toda. Escrita é algo que você vai utilizar em todos os momentos da sua vida. Produzir um texto de forma eficiente e que o seu leitor possa entender a mensagem transmitida é algo mais básico de todos. Então, eu preciso que vocês produzam as atividades, me enviem e apresentem, comentem quando for solicitado, ok? Eu estou aguardando, então, as atividades de vocês e até o nosso próximo encontro.